xyz4 e x4yz representam dois números inteiros positivos de 4 algarismos. Se x4yz excede xyz4 em 288 unidades, então z menos y é igual a... Bom, antes de resolver esse exercício aqui, vamos primeiro fazer uma analogia. Vamos entender isso num exemplo prático, que seria, vamos olhar aqui para o número, um exemplo qualquer, 8.364. Lembrando lá da base, a gente teria aqui, esse 4 é da ordem das unidades, o 6 é da ordem das dezenas, o 3 da ordem das centenas e o 8 da ordem das unidades de milhar. Vamos então decompor esse número, abrir todo esse número aqui de acordo com as ordens. O 4 é na ordem das unidades, então é 4. O número 6 seria, ele está na ordem das dezenas, então seria 10 vezes 6, de acordo com a posição que ele ocupa. O número 3, de acordo com a ordem que ele ocupa, seria, ele está na ordem das centenas, então seria 100 vezes 3. E o número 8, seguindo a mesma ordem, seria unidades de milhar. Então ele está nos milhares e ele é 8. Com tudo isso daqui, vocês vão perceber que a gente vai formar um número que está ali. Esse é 4, 60, 10 vezes 6, 100 vezes 3, 300, 1000 vezes 8, 8000. Se a gente executar essa soma aqui, dá exatamente aquele número que está lá, 8.364. Então a gente vai usar a analogia desse exercício aqui para poder resolver esse que foi solicitado aí. Beleza? Beleza, então no exercício ele disse que a diferença entre x4, yz e xyz4, a diferença entre esses termos é de 288. Tranquilo. Então vamos abrir cada um desses de acordo com aquele que a gente fez no exemplo numérico agora. Vamos fazer uma analogia para cá. Então a gente vai ter x4yz. Percebam aqui, ó, z, ordem das unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar. Então o z está na ordem das unidades, tranquilo. O y está na ordem das dezenas. Então a gente vai ter que fazer 10 vezes y. O 4 está na ordem das centenas. Centenas, então, 100 vezes 4. E o x está na ordem das unidades de milhar. Logo vai ficar 1000 vezes x. Então, todo esse número aqui, quando a gente decompor, será z. 10 vezes y vai dar 10y. 4 vezes 100, 400. 1000 vezes x são 1000x. Se a gente somar tudo isso, assim como a gente acabou de fazer naquela analogia lá, vai ter todo esse número aqui. Então vai ficar z mais 10y mais 400 mais 1000x. O mesmo raciocínio a gente vai aplicar no outro número que foi dado, que é este daqui. Então, trazendo ele para cá, bora lá. X, y, z e 4. De novo, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. O 4 pertence à ordem das unidades. O z pertence à ordem das dezenas, então ficará 10 vezes z. O y, ordem das centenas, então 100 vezes y. E o x, ordem das unidades de milhar, então vai ficar 1000 vezes x. 4, 10 vezes z são 10z. 100 vezes y são 100y e 1000 vezes x são 1000x. Fazendo o somatório, então, de tudo, para poder ter aquele número ali, vai ficar 4 mais 10z mais 100y mais 1000x. Beleza até aqui, galera? Vamos para a próxima etapa, então. O que vai ser a próxima etapa? A diferença entre esses dois números dá 288. Só que a gente já reescreveu esse número aqui, foi reescrito dessa maneira. E esse outro número aqui foi reescrito dessa maneira. Então a gente vai fazer a diferença entre esses dois termos e essa diferença vai ter que resultar em 288. Beleza? A partir daí a gente começa a fazer as próximas conclusões até chegar na resposta. Bora lá! Beleza, então seguindo aqui a gente vai ter que o número x4, yz, menos o número xy, z4, resulta em 288.
Só que a gente já escreveu, já reescreveu cada um desses números aqui conforme suas ordens, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Esse primeiro ficou reescrito como Z mais 10Y mais 400 mais 1000x. Já reescrevemos o primeiro número. Para reescrever o segundo, menos, então menos. Vou abrir um parênteses para a gente colocar toda a resposta dele dentro. E esse número foi reescrito como 4 mais 10z mais 100y mais 1000x. Tudo isso igual a 288. Beleza, vamos só aplicar então. Esse menos vai fazer uma distributiva aqui dentro, ou seja, esse menos vai trocar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Então, segue a conta. Menos 4, menos 10z, menos 100y, menos 1000x, tudo isso igual a 288. Dá para cancelar alguma coisa aqui? Dá para cancelar esse x, né? Então, mais 1000x com menos 1000x, zerou. O restante dos termos a gente acredita vai somente agrupar, né? Bora lá então. O z. Z com menos 10z, menos 9z. Do y a gente tem 10y com menos 100y. Vai ficar menos 90y. O restante são números, então vamos jogar eles para de lado da igualdade. 288, lembrando que trocou de lado no igual, troca o sinal. 400 vai passar para lá, menos 400. Esse menos 4 passa para cá, mais 4. Beleza? Aqui, repara que a gente tem o 9 repetindo nos dois termos. Então a gente consegue colocar ele em evidência, ele é um termo em comum. Então a gente coloca aqui menos 9. Aqui vai ficar somente o z. Aqui vai ficar 90 dividido por 9, vai ficar 10y. Tudo isso igual a 288 mais 4 menos 400. Fazendo essa conta, isso resulta em menos 108. Reparem que a gente tem negativo de cá, negativo de cá. Vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. Menos com menos mais, então a gente chegou em 9 vezes z mais 10y igual a 108, agora positivo. Uma vez que a gente tem esse 9 multiplicando todo mundo que está do lado de cá, ele multiplica todas as incógnitas, todos os valores, quem está multiplicando todo mundo de um lado passa dividindo do outro. Então, z mais 10y é igual a 108 dividido por 9. Beleza? A gente chega aqui, z mais 10y é igual a 12. O que a gente já tinha de referência anterior? A gente tinha aqui no número o final YZ. Então a gente tem um final, vamos pôr aqui de lado, um final YZ. Bora decompor esse número. O Z está nas unidades, então fica Z. E o Y, ele está nas dezenas, então fica 10Y. Fazendo o somatório, a gente tem Z mais 10y, que é exatamente igual ao que a gente encontrou aqui nessa conta. Logo, qual é o número z e qual é o número y? A gente chega à conclusão que no número 12, esse é o z e esse é o y. Beleza? A gente já fechou o exercício então. Já achamos o y e o z. O que ele solicitava no início era a operação de z menos y. Tendo o valor de z, que é 2 menos 1, a resposta final é 1. Beleza? Fechou então, galera. Curtam o canal aí, por favor, e deixem seu like, se inscrevam. Valeu, falou!